Amém. Glória a Jesus. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, juntos, unidos, em um só Espírito e um só corpo, para aprendermos da Sua Palavra neste dia memorável, que é o dia da ceia do Senhor, o dia onde nós celebraremos a Sua morte, o Seu sangue vertido, o Seu corpo partido, e agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos fazer isso juntos. Agradecemos também a presença dos nossos queridos que estão na internet nos vendo neste momento e louvamos a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias num texto muito conhecido, o texto usado que nós usamos para a leitura que nós fazemos em dia de ceia, um texto bastante conhecido, 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos abrir, e vamos começar a ler a partir do verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ler a partir do verso 23. Diz assim o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também tomou o cálice. Deixa eu fazer só um negócio aqui, meus irmãos, rapidinho. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Podemos sentar, meus irmãos. Aleluia. Paulo, quando escreveu esta carta, foi mais ou menos na primavera de 57 depois de Cristo. E pelo texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 16, 9, entendemos que ele escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Éfeso. E aqui, interessante que quando ele começa o texto, ele usa um termo, tá, que eu acho bastante interessante, que é o termo paralâmbano, que traz a ideia de alguém que faz uma narrativa a outra pessoa. Algo bastante comum na relação de um mestre com o seu discípulo. Então, o que nós entendemos aqui? Qual é a compreensão que nós temos aqui quando Paulo inicia o texto dizendo: porque eu recebi do Senhor e da mesma forma estou entregando para vocês. O entendimento que nós temos aqui, até mesmo pelo próprio termo que o apóstolo usa no original, ele está dizendo assim: ei, Jesus em um determinado momento me chamou, me colocou assentado em um lugar e começou a narrar para mim algo. Ele começou a falar comigo, narrando um acontecimento, uma história.
E eu acho isso interessante porque é um momento tirado no tempo. Jesus, ele diz, eu recebi isso de Jesus, eu recebi isso dele. E da mesma forma como ele me passou, eu vou passar para vocês também. Então o entendimento que nós temos quando lemos esse texto é exatamente esse. É como se Jesus destacasse um momento na sua relação com Paulo, sentasse ele num canto e como um discípulo, Paulo recebia do seu mestre uma orientação. E guardem isso com vocês. É importante que vocês tenham essa imagem na mente de vocês. E tem uma coisa nesse texto que sempre me chamou a atenção. Eu já cheguei a falar sobre isso aqui algumas vezes, mas eu acho importante a gente ressaltar novamente, tá, esse aspecto, que o texto ele começa assim, na noite em que Jesus foi traído. Então eu vou mudar agora para um momento em que Jesus, Paulo está sentado ali, e Jesus começa a falar assim para Paulo: Paulo, na noite em que eu fui traído. E aí me vem a pergunta: por que essa referência? Por que esta referência? Por que Jesus não usou, por exemplo? Porque vários acontecimentos importantes ocorreram nesse dia. Era a última Páscoa de Jesus. Era a Páscoa. Jesus pegou os discípulos, mandou eles prepararem lá o cenáculo e preparassem tudo que fosse necessário para a Páscoa. Todo mundo sabe que a Páscoa, além do cordeiro pascal, ele tinha os pães ázimos, eles tinham as ervas amargas. Tudo isso tinha um significado, uma simbologia dentro da mais importante festa judaica, a Páscoa. Tá? Então, quando se fala de pães ázimos, fala-se de pães que ainda não deram tempo de ficar prontos, então eles precisavam sair com pressa do Egito e não deu tempo de fazer o pão. Comeram o pão daquele jeito. Quando fala do cordeiro pascal, se olha para a pessoa de Jesus. Quando se fala das ervas amargas ali sobre a mesa, onde tinha um molho, onde eles pegavam o pão e molhavam o pão no molho, se fala da vida amarga de escravidão que eles viviam no Egito. Então era a festa mais importante. Era a última Páscoa, a festa mais importante. E teve outros acontecimentos muito interessantes ali, como por exemplo, tá? Houve uma determinada instante nesse momento deles de comunhão, eles lá no cenáculo, que simplesmente os discípulos quase saíram no tapa, porque estavam discutindo qual deles era o maior. Não, eu sou o maior. Não, eu sou o maior, você é o menor, né? Quando havia aquela discussão, Pedro, opa, pera lá, o líder sou eu, o líder sou eu. Então, Jesus foi surpreendido, ele foi surpreendido por esse momento, né, tão inspirador. Né? Aquela briga toda ali ao redor da mesa, em um momento solene, na mais importante festa, e diante da pessoa de Jesus, do próprio Deus, que eles nem respeitaram. E aí Jesus pega... Já falei sobre isso aqui, mas só para a gente contextualizar a coisa. Jesus pega, não fala nada, ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, bota sobre o braço e simplesmente vai lavar os pés dos discípulos. Isso era algo escabroso, porque somente os escravos podiam fazer isso. Como o nosso mestre se coloca numa posição tão tremenda, tão anulada, porque ele não é escravo, ele é mestre, e ele está querendo lavar o meu pé. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu apenas quero destacar momentos fortes nesse dia, mas no entanto, não desprezando a gravidade, mas no entanto Jesus começa para Paulo e diz assim: Paulo, na noite em que eu fui traído. Então vamos olhar para essa noite, vamos tentar ver esse quadro, né? Muito terrível, terrível.
E Jesus começou a falar com Paulo indo nessa direção, porque ele queria mostrar algo. Como ele quer nos mostrar algo nesta manhã. Então vamos lá em Lucas, capítulo 22, nós vamos começar com ele. Lucas capítulo 22, dos versos 1 ao 6, nós lemos assim: Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, Páscoa, que é chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram com ele para lhe dar dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então aqui, nessa primeira cena descrita nesse texto em Lucas, nós vemos o quê? Nós vemos Judas se encaminhando aos principais dos sacerdotes para tramar um momento para prender Jesus, onde ele o entregaria. Agora vamos lá para João, capítulo 13, versos 21 a 30. Diz assim: Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou dizendo: Na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos, de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, sempre ele, né? Portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? E Jesus respondeu: Ele é aquele em que eu der o bocado que eu mergulhei. Quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou Satanás nele. Então disse Jesus: O que tu fazes, faze-o depressa. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isto. Porque alguns deles pensaram que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. A outra cena, quando Judas foi lá e macumulou lá com os principais dos sacerdotes, e aí seguiu para a reunião de Jesus com seus discípulos lá no cenáculo, Jesus falou assim: hoje um de vocês vai me trair, um de vocês vai me entregar. E aí os discípulos ficaram todos atônitos: mas como? Quem? Pedrão estava lá, esperto, né? Faz assim pro João, que estava lá na cabeça, lá deitado no Jesus. Aí João vai e pergunta: mestre, quem é que vai te trair? E Jesus diz: eu vou mergulhar o pão aqui no molho, nesse molho que eu falei para vocês, de ervas, e a quem eu entregar é esse que vai me trair. E ele assim o fez, e a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas naquele momento, porque ele já estava predisposto para isso. E aí Jesus olha para os olhos de Judas e diz: o que você tem que fazer, faça depressa. Judas saiu e foi cumprir o que Satanás tinha proposto no seu coração. E agora, meus queridos, vamos voltar lá para Mateus,
E aqui é o epílogo, o fechamento desse negócio. Mateus capítulo 26, dos versos 45 ao 50. Então veio ele aos seus discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas, bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então o que o traía lhes deu um sinal dizendo: aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. Como se Jesus fosse fugir, né? E logo aproximando-se de Jesus disse: salve, mestre! E o beijou. E Jesus lhe disse: amigo, por que tu vieste? Então aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E fechando tudo isso, nós lemos lá em Marcos capítulo 14, verso 50. Marcos 14, 50. E todos o deixaram e fugiram. E aí a gente encerra de uma maneira bem sucinta toda essa trajetória de Jesus, daquele momento da ceia até o seu instante de ser preso e quando ele é traído e abandonado. Então o que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos? Baseado nisso, eu ainda estou na minha mente com aquele quadro onde Jesus chega para Paulo e diz para Paulo assim: na noite em que eu fui traído, Paulo. E por que isso marcou Jesus? Nós vamos entender melhor agora. Então, como eu falei, tem isso que chama a minha atenção. E nós vemos uma coisa muito interessante, irmãos. Porque naquele momento da ceia, exatamente naquele instante, quando todos estavam à mesa, houve troca, juras de amor. Houve um momento em que os discípulos disseram: estou contigo e não abro. Mestre, isso é tudo para mim. Senhor, eu creio em ti. E o Pedrão, como sempre, de novo, ele chega e fala assim, lá em Lucas 22, 33, e aqui ele sintetiza tudo aquilo que todos os outros falaram. Ele diz assim, ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pedro, ele aglutina nessa fala tudo que os outros já tinham dito. João estava lá, com a cabeça lá no peito de Jesus. Na hora da ceia, todo mundo trocou juras de amor com ele. Na hora da ceia, todos prometeram coisas para Deus. Na hora da ceia, todos se prontificaram, se arrependeram, dizendo coisas lindas para ele. Mas quando você vai para o relato, quando você começa a ler o texto, a última parte de todos os textos que nós lemos aqui diz o seguinte: que um veio, beijou Jesus e disse: é ele, prenda ele depressa, como se ele fosse fugir. E os outros vazaram, não ficou ninguém. Até o João, que ficava lá com a cabeça no peito de Jesus, sumiu, foi embora. Todos deixaram Jesus e ele ficou sozinho. Não ficou ninguém para defendê-lo. Não ficou ninguém ao lado dele. Ele ficou sozinho na mão daquela guarda. Foi levado, amarrado como um malfeitor qualquer, cercado de uma multidão de pedaços de pau, de madeira, de tudo, com lança, espada, como se ele fosse extremamente perigoso. Nenhum dos 12, nenhum ficou com ele naquele momento. Ele foi traído e ele foi abandonado. Gente,
Acabaram de cear. Eles acabaram de cear. Acabaram de prometer um monte de coisa para Jesus. Pedro disse para ele que ia com ele para a morte se fosse preciso, mas o deixou, o abandonou e o negou 3 vezes. E isso começa a mexer comigo, e a pergunta que eu me faço é: sou diferente deles? Eu sou diferente deles? No texto que nós lemos em João 13, 21, vou ler de novo. João 13, 21 diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Aí você vai lá para o grego, você olha lá, vai lá no original, e a palavra é tarasso, que significa causar uma comoção interna a alguém, tirar a sua paz de mente e perturbar a sua tranquilidade. Gente, se tem um ser que passou nesta terra, extremamente seguro do que fazia, extremamente estável, uma pessoa inabalável, essa foi Jesus. Vocês não tenham dúvida quanto a isso. Mas o texto sagrado diz que ele se turbou. A sua tranquilidade, ela foi balançada. Algo dentro dele o deixou tenso. E o texto em João diz que ele ficou assim, porque ele disse: na verdade eu vos digo, que um de vós há de me trair. E, irmãos, o que eu posso aprender aqui? Como é que eu posso desestabilizar, mestre? Como é que eu posso deixar Jesus tenso, preocupado? Eu posso fazer isso, irmãos, quando eu não me comporto da maneira como a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Quando eu prometo coisas para Deus que eu não vou cumprir. Quando eu juro para Ele coisas que eu não vou fazer. E nós nos esquecemos, a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo. O mesmo Jesus que era lá naquela mesa, é o mesmo Jesus que está sentado à destra de Deus, com os mesmos sentimentos, com o mesmo coração. E eu fico imaginando como é que ele interpreta essas nossas atitudes. E eu estou começando a partir de mim aqui, por favor, a partir de mim. Que prometo coisas para ele, que juro para ele coisas, e eu não cumpro, e eu não faço. E eu venho para a mesa, chego aqui, eu choro, eu me emociono, mas quando eu saio daqui, tudo volta a ser a mesma coisa. Não há mudança, não há transformação, não há mudança de batida, de passo, a sua cadência não altera. E é sobre isso, meus irmãos, que Jesus quis falar com Paulo. E aí, queridos, eu vou levar vocês em uma outra direção. Porque quando lemos esse texto, já lemos ele tantas vezes durante tantos anos da nossa vida, que isso ficou mecânico. Eu posso chegar aqui, pegar o pratinho aqui com o pão, com as uvas, com o vinho, recitar esse texto, que eu já sei de cor, recitar esse texto, tá? E fazer toda a celebração de uma forma mecânica, e nós todos aqui nos alegrarmos, porque é um momento muito bonito realmente. Vamos para nossas casas e a vida continua, nada muda. Mas Jesus, quando fala para Paulo essas coisas, ele vem com uma outra direção também, dizendo para Paulo, este momento é o momento de todos, de vocês refletirem, de vocês pensarem as suas vidas, de vocês analisarem e repensarem tudo aquilo que vocês fazem, e se arrependerem, e mudarem.
E aí volto a repetir, não existe evangelho sem arrependimento, não existe evangelho sem contrição, sem você reconhecer seus pecados, sem você se colocar aos pés de Cristo, lamentando essa vida ruim que você tem, pedindo e clamando por Ele, para Ele, por misericórdia na sua vida, para que você seja mudado em outra pessoa, em outro ser, em outra criatura. Uma linha muito tênue, muito fraca, separa traição de abandono. Pararam para pensar nisso? Traição é um negócio muito sério, irmãos. A traição é algo cruel. Cruel quando você trai alguém. Cruel quando você trai a confiança de alguém. É cruel quando você faz alguma coisa que você está traindo esta confiança. Mas quando você abandona, você é tão cruel quanto. O poder destrutivo disso é tão danoso quanto. E ambas as coisas Jesus sofreu naquele momento por pessoas que andaram com ele 3 anos e meio, que viram todos os seus milagres. O último milagre, qual é que foi? Quando o Pedrão de novo, outra vez, sempre ele, pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco, né? E Jesus dá-lhe uma reprimenda na hora, pega a orelha do cara, coloca no lugar. Eles viram tudo isso. Eles viram Jesus andando sobre o mar, eles viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus transfigurado, eles viram coisas que nós aqui não vimos. No entanto, o abandonaram. O abandonaram. Juraram para ele amor eterno, mas o abandonaram. E aí, queridos, isso me faz lembrar meu casamento. Olha, se tem algo que me marcou, foi o meu casamento. Me marcou. Me marcou porque quando eu estava lá no altar, esperando a dona Isabel chegar, ela levou 1h30 para chegar, vocês querem saber. E nessa 1h30, quando ela chegou, se ela ficasse 3 horas, teria valido a pena. Ela estava linda. E o bobão aqui chorou. Minha mãe estava do meu lado, falou assim: para com isso, menino. Eu me emocionei. Ela entrou, nos casamos. Agora vocês imaginem, eu lá no altar, virado para ela, quando eu dei a minha aliança, coloquei a aliança no dedo dela, eu jurei para ela que eu ia ficar com ela na fartura, na necessidade, na doença, na saúde. Eu jurei isso para ela, jurei para ela fidelidade, jurei para ela que eu ia ficar com ela e não largaria ela um só segundo, que ela poderia contar comigo. Agora imagine se na noite de núpcias, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, lá no Hotel Plaza, eu deixasse ela lá no quarto e fosse sair com outras mulheres. Fosse para uma daquelas boates ali. É um impacto terrível. Teria mudado o curso da nossa história. Teria alterado tudo. Nem sei se ela continuaria mais comigo. Mas aqui, gente, olhando para essa cena terrível, quando Jesus chega para Pedro, na hora que ele corta a orelha do Malco, e diz assim: cara, tu ficou maluco? Se eu quisesse, eu rogava o Pai agora, e ele me mandaria 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos. Gente, um anjo só, ele destrói cidades, um anjo. Jesus estava falando de 72 mil anjos chegando. Se eu rogar agora ao Pai, ele me manda 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos.
Jesus podia ter desistido naquela hora, não podia? Todo mundo abandonou ele, todo mundo largou ele, um traiu ele, né? Beijou ele e o traiu. Os outros 11 que estavam na mesa ali, ó Senhor, conta comigo, ó, pode contar comigo, Senhor, eu vou até a morte contigo. Vazaram, deixaram Jesus. E se Jesus quisesse, olha, pai, ó, sem chance, essa turma, nem por nós, tô fora, manda agora, me livra dessa daqui. Mas Jesus permaneceu. Os outros falharam, mas Jesus foi fiel. Fiel a quê? A palavra dele. Fiel a quem? A Deus, que tinha determinado para ele fazer aquilo. Permanecer ali, morrer na cruz, se entregar por nós, sofrer. A partir daquele momento, Jesus começa a sofrer de tal maneira dentro do seu coração, e esse sofrimento não parou. Foi ao longo de horas, um dia inteiro, até ele morrer na cruz. Então ele sofreu de tal forma que nenhum de nós pode imaginar. Ele sofreu a traição, e por isso que quando ele começa a conversar com Paulo, ele começa por aí. Na noite que eu fui traído, todo mundo pulou fora, mas eu fiquei ali, firme, não arredei o meu pé, não me desfiz daquilo que eu prometi que ia fazer. O Pai pôde contar comigo, eu pude, eu fiquei, eu não vacilei. E eu vejo aqui, queridos, um grande ensinamento para todos nós sobre comprometimento, sobre você estar comprometido com algo. Somos comprometidos com tantas coisas nesta vida. Então nós entendemos um pouco desta matéria. Não existe cristianismo sem comprometimento. Tentemos imaginar como seria a nossa salvação se Jesus levasse este assunto nos mesmos moldes do nosso comprometimento com Ele. Para pensar. Pausazinha. Para as máquinas agora. E tente imaginar Jesus agindo do meu modo, da mesma forma como eu ajo. Estava todo mundo perdido agora, eu estou indo para o inferno. Essa que é a verdade. Mas graças a Deus que Jesus não é como nós. Que Jesus, o comprometimento dele não varia de acordo com as situações da vida. Se o dia está frio, se o dia está quente, se está chovendo, se não está chovendo, se eu estou com dor, se eu não estou com dor. Jesus é o mesmo, permaneceu o mesmo, não alterou, porque ele estava comprometido. E ele ainda diz para Pedro, se vocês forem lá para o texto, vocês vão ver ele, assim que ele faz isso com o servo do sumo sacerdote, Jesus fala para ele que, pai, se ele fosse pedir para o pai socorro, o pai o socorreria, mas disse para ele também uma coisa importantíssima. Disse para ele, se eu fizer isso, tudo que está escrito a meu respeito perde valor. Imagine as profecias de Isaías. Quando Isaías vê Jesus sendo martirizado e morto, dos outros profetas. Imagine a primeira profecia dada pelo próprio Deus, quando chegou para Adão e Eva e falou daquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Tente imaginar se Jesus fosse comprometido no mesmo nível de comprometimento nosso. Vou contar uma historinha para vocês rápida aqui. Não estava planejado não, mas vou contar. O que acontece? Deus tem me dado mensagens muito duras, reconheço. Mas quero que os irmãos entendam que antes do chicote comer aqui, come no meu lombo, lá na hora que tu está sendo preparado. A espada entra primeiro lá, nos meus momentos com Deus. E ele começa a falar comigo. E ele começa a mostrar para mim
como prumo. Eu preciso ajustar esse prumo na minha vida. Eu reconheço. E aí, olha que coisa interessante. Isso é importante vocês saberem. Eu estava cogitando mudar essa mensagem. Não, o povo vai lá para a igreja, cansado, semana turbulenta, patrão chato, é muita dificuldade, muita luta. Aí o Cleitão chega lá e desce a lenha. Meu Deus, o povo sai arrasado. Aí, quando o Cleitinho aqui estava cogitando isso, eis que eu recebo uma mensagem no grupo da igreja. Um vídeo de uma pregação que a nossa irmã Valéria colocou, de um pastor que eu nem sei o nome, só sei que ele é abençoado. Como é o nome dele? Rodrigo. Então, este varão de Deus, ele fala um monte de coisas ali que a gente tem que botar aquele troço rodando direto no teu ouvido para você não se esquecer. Mas eu guardei o trecho que foi para mim. A espada começou a entrar ali. Quando ele diz assim: irmãos, hoje, olha só, preste atenção no que falou. Eu contei para vocês o que eu pensei, agora eu vou dizer o que o cara falou. Aí o pastor chega e fala assim: irmãos, estamos vivendo uma época onde os púlpitos agora falam de autoajuda. Por quê? Porque os pastores têm medo de dizer a verdade, não conseguem mais falar a verdade, porque eles pensam, olha só, porque eles pensam assim: o povo vai cansar. Olha, o cara me escutou, gente, eu pensei, o cara me escutou, porque o povo vai para a igreja cansado, angustiado, e o pastor chega lá e fala, e baixa o chicote, e começa a dizer as coisas. O povo precisa de ser ajudado, o ego tem que ser massageado, você tem que ir com calma, não pode ser assim. E aí ele começa a falar do culto, como a Bíblia mostra. E ele está falando sobre o Salmo 73, quando o salmista começa a ter inveja dos maus. Ele começa a ver os maus prosperando e ele ali, naquela situação medíocre. Bom, pelo menos ele enxergava dessa maneira. E ele via toda aquela situação dele de desprezo e os maus vencendo. E aí o salmista diz assim: eu estava prestes a cair, meus pés quase que escorregaram, até o momento em que eu entrei no santuário, até o momento que eu entrei no culto. E aí ele fala assim: é no culto que você é confrontado, é no culto que você é alinhado. E quando você não vem ao culto, você perde a oportunidade de ser alinhado, colocado no prumo. E aí ele vai lá para Levíticos e começa a falar: gente, abre o livro de Levíticos, é sangue para todo lado, é uma coisa terrível. O camarada, para chegar perto do lugar santo, ou chegar próximo do tabernáculo, já tinha que botar a mão em cima de cordeiro, já tinha que levar sacrifício, era sacrifício todo dia, era sangue derramado todo dia, era animal morto a toda hora, era assim que funcionava. Culto é um lugar de sacrifício, é um lugar onde você está diante de Deus e você é desnudado. Não pode ter mensagem de autoajuda nessa hora não, irmãos. Porque a Bíblia é um livro que nos confronta o tempo todo, como eu fui confrontado com esta mensagem. E ali o Senhor estava me dizendo exatamente assim. Prestem atenção. O que Deus me falou naquela hora quando eu estava na cozinha lavando louça. Ele disse para mim assim: se você não é capaz de fazer isso, eu tenho quem é capaz para fazer. É fácil para mim. É fácil para mim. Irmãos, comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com o que é certo, comprometimento com a vontade dele,
Comprometimento com o que Deus diz para você fazer. Ah, mas hoje não dá. Comprometimento. Se você é comprometido, dá. Lá no exército, quando eu estava lá, missão dada, era missão cumprida. O comandante não queria nem saber se eu estava com Covid, dor de barriga, se eu estava assim, estava assado. Se ele me dava uma missão, eu tinha que cumprir a missão. Ele não queria saber das minhas reais condições. Comprometimento. E é esse o texto, é isso a lição que o Senhor nos dá, que Ele me deu, quando Ele diz assim: se Jesus tivesse agido da mesma maneira como eu ajo, se Jesus desse as desculpas que eu dou, se Jesus usasse as alternativas que nós geralmente lançamos mão, misericórdia, queridos, estávamos todos roubados nesse momento, todo mundo no inferno, não estaríamos nem aqui agora. Traição e abandono só florescem em um ambiente sem compromisso. Guardem isso, foi que Deus me entregou. Se você não tem comprometimento com Deus, se você não é comprometido com Jesus, se você não tem o seu olhar fixo nele, se as coisas de Deus, como ele diz, pensai primeiro aqui em cima, pensai nas coisas do alto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estabeleça isso como prioridade. Irmãos, se nós não fazemos isso, se nós não estamos comprometidos com isto, somos candidatos fáceis à traição e ao abandono. Porque hoje, quando ligamos a internet, vemos gente que antigamente, pessoas ali dispostas a fazer tudo aquilo que Deus, como Pedro, vou até a morte contigo, Jesus. E hoje, participam de programas seculares, dizendo que se orgulham de ser homossexuais, mas que antes cantavam louvores a Deus. Pastores que pregavam contra, eu vi vários pastores assim, homens de renome, que pregavam contra a homossexualidade e pregavam contra qualquer coisa de desvio da palavra de Deus. No entanto, estas pessoas, hoje, são pessoas que pregam a favor. São inclusivistas, participam desta igreja inclusivista que há hoje. Falta de comprometimento, abandonaram Jesus, largaram a Bíblia de lado, não se importam mais com o que a palavra de Deus diz, traíram Jesus, beijaram ele um dia e hoje o traíram. Esta que é a verdade, queridos, e é por isto que Jesus olha nos olhos de Paulo e fala: na noite em que eu fui traído. Jesus estava comprometido com o Pai, com aquilo que as Escrituras tinham escrito a respeito dele. Em João 6,38, ele diz assim: porque eu desci do céu, João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vejo um Jesus humano, tão humano quanto eu, que vai para o Getsemane e vê toda aquela tragédia e sente todo aquele sentimento horroroso, e ele chega para Deus e fala assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feito a tua vontade. Se não der para fazer, faça-se a tua vontade. Jesus era comprometido com o Pai, e nós somos o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, somos membros um dos outros, estamos ligados na intimidade, cada um de nós aqui. Eu fico imaginando, irmãos, quando um quer mão aqui e quer ir numa outra direção que não é a direção que a cabeça mandou.
Aí essa mão pega o braço, que é o outro que está ligado a ele, e força o braço aí para aquele lado também. E o corpo tem que se inclinar para fazer com que o braço faça com que a mão alcance. Quando nos desviamos, irmãos, quando fazemos aquilo que não é a vontade de Deus, quando não cumprimos o seu desígnio, quando não cumprimos o seu propósito, é isso que nós fazemos com o corpo. Comprometimento com Jesus, com a cabeça que está no corpo, fazer exatamente o que Ele nos manda fazer. No nosso texto base, esse que lemos agora, de 1 Coríntios, lá no versículo 24 a 26, vemos que o resultado da fidelidade de Jesus no seu compromisso com o Pai, o que foi que produziu? Produziu o pão, partido simbolizando o seu corpo, quebrado, partido lá na cruz. Produziu o cálice, o vinho, que simboliza o sangue derramado na cruz. O comprometimento dele com o Pai fez com que hoje nós possamos fazer essa cerimônia, celebrarmos essa ceia, não como muitos o fazem, de qualquer maneira, mas lembrando que aqui neste momento estamos trocando uma jura de amor, estamos chegando para Jesus e dizendo para Ele: Mestre, Pai, Jesus, conta comigo, eu vou te servir, eu vou te honrar com a minha vida. Quando eu coloco este cálice na boca, e quando eu como daquele pão que está ali, eu estou dizendo exatamente isso para Jesus. Aí chega segunda-feira, e nós não estamos nem aí para a hora do Brasil, não estamos nem aí para o que está escrito aqui. A cerimônia, que cerimônia? Rapaz, foi ceia domingo, é verdade. Se Jesus tivesse fugido do seu compromisso com Deus, e se Jesus tivesse evocado as legiões de anjos para que o livrassem naquele momento, conforme está descrito em Mateus 26, 53 e 54, as escrituras não teriam sido cumpridas, a igreja não existiria, e neste exato momento estaríamos todos a caminho do inferno. Jesus, aqui neste momento, Ele nos força a nossa memória, para que lembremos do seu compromisso. Ele é comprometido com o Pai, então faça a mesma coisa que eu faço, seja comprometido também. E eu falo isso para mim, meus irmãos. Nos versos 27 e 29 desse texto, vemos Jesus dizendo que não vai passar pela mesma experiência que teve com seus discípulos novamente. Tem uma advertência lá. Vamos ler a advertência? Os versos 27 e depois o 29. Olha a advertência. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No 29 nós lemos assim: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Agora, vírgula, não discernindo o corpo do Senhor. Não entendendo o que isso aqui significa. Muita gente vem uma vez por mês à igreja, comer do pão, beber do cálice, porque não, isso traz saúde para o corpo. O negócio é ficar sarado. Uma vez por mês está bom. Me lembro dos meus tempos de outrora, vergonhosos, por sinal. Mas vou falar aqui. Quando eu ia todo mês na frente da igreja pedir perdão. Eu ia todo mês, irmãos. Todo mês. O pastor já tinha me dado um cartão de passe livre. Todo mês eu estava lá. Não é isso que o texto diz, irmãos. Hoje, aqui no auge da minha velhice, eu entendo que não é isso que Deus quer. Não é isso. E aí, queridos,
no verso 28, nós vemos uma conclamação ao arrependimento. E Jesus nos chama para uma vida de compromisso com Ele e mudança de paradigma. Olhem só o verso 28, quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que Jesus está dizendo? Não coma deste pão e não beba deste cálice se o teu propósito não for de ser comprometido comigo. Agora, se você quer ser comprometido comigo e você não era antes, então se arrependa agora. Peça perdão por você não estar comprometido ainda comigo. E a partir deste momento, comece a escrever uma nova história. A partir deste momento, a página está branca. Comece a escrever a coisa certa. E coma deste pão e beba deste cálice. Não se abstenha disso, não. Mude de atitude, mude de comportamento. Fique firme comigo. É isso que ele está dizendo aqui no 28, queridos. Ele está nos chamando para esse arrependimento. Ele está nos chamando. Examine-se você. Se o Espírito Santo está falando no teu coração agora, então você peça perdão. Peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar. E a partir de agora comece a escrever uma nova história. Para finalizar, nós lemos aqui em Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz assim, um texto muito falado, pouco praticado. E dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Temos 3 coisinhas aqui. 3. Olha só. A primeira é renúncia. E está onde isso? Negue-se a si mesmo. Irmãos, vou dizer uma coisa aqui. E vou repetir isso até a morte. Quem prega cristianismo sem renúncia, prega um cristianismo falso, vazio, sem propósito. Renúncia, e quando se fala de renúncia, é aquele negócio: Senhor, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo, e Deus está te escutando, Aí quando você encerra todo o relato teu, dizendo as coisas que você vai fazer, o Senhor diz: você não vai fazer nada disso, você vai fazer isso. Meu Deus, que isso? Isso é trágico para mim, fazer isso aqui não, Senhor, não. Renúncia é você saber o seguinte: Deus é mais sábio do que você, zilhões de vezes mais inteligente do que você. Deus olha além do horizonte. A minha vista vai, agora, ainda mais ainda com diabetes, vai até aquela torre ali, entendeu? Deus consegue enxergar muito mais além. Muito mais além. Deus vê longe. Deus enxerga muito mais. Então quando o Senhor chega para você e diz: não vai fazer isso não, meu filho. Não, isso não. E você diz: Pai, se o Senhor está dizendo para eu não fazer, eu não vou fazer. Eu renuncio a isso. A segunda parte que nós vemos é sofrimento. Ninguém gosta de falar desse negócio. Eu não gosto. Mas, meus irmãos, sofrimento é parte integrante do cristianismo. Cristianismo sem sofrimento não existe. Mas espera aí, pastor. Espera lá. Não, você tem que entender uma coisa: quando você segue a Jesus, automaticamente você começa a fazer oposição ao mundo. Não tem outra historinha, não tem conversa, suas práticas são outras, sua conversa é outra, seu ambiente é outro, você não come as mesmas coisas que os outros comem, né? Você não bebe o que os outros bebem, você não se droga como os outros se drogam, você não faz as coisas que esse mundo faz. E a partir desse momento você se opõe ao sistema desse mundo. Eu falei aqui uma vez: dá um soco na parede e uma lei física diz que você vai ter uma reação contrária no mesmo vetor, da mesma forma. Vai haver oposição, então tem sofrimento. Aí os inclusivistas dizem assim: não. Tem o cristianismo soft, light. Entendeu? O cristianismo spa, aquele que você vai para perder as gordurinhas. Esse cristianismo é que está sendo pregado aí fora.
vazio, não traz bem nenhum, e transforma esta igreja numa igreja frouxa, que não é incapaz de mudar ambientes, que é incapaz de mudar, tá, o que os outros dizem, não tem mais poder para nada. Por quê? Porque esvaziaram esse cristianismo, tiraram a Bíblia dele. Sofrimento faz parte sim, porque eu vou me opor a tudo que esse mundo faz. Está errado, não é bíblico, não é assim que Deus ensina. E se Deus não ensina desse modo, eu estou fora. E a terceira coisa, é o que estamos aprendendo agora, comprometimento. Quando ele diz assim, siga-me, mas só me siga depois dessas duas coisas. Só me siga depois que você renunciar. Só me siga depois que você entender que você vai sofrer. Quando Deus fala para Ananias, Jesus fala para Ananias, vai lá Ananias, Paulo está lá cegão, ora por esse camarada, tá? Vai lá, levanta esse camarada. E aí Deus dá até o endereço do CEP para ele. Acho isso lindo, dá o CEP para o cara, rua direita, você chega lá na rua direita, é assim que... E aí, queridos, você vê Ananias chegando para Deus, Senhor, esse camarada é da pesada. Esse camarada, ele esfola as pessoas assim, ó, assoviando. Meu Deus, é para lá que o Senhor está me mandando. Aí o que Jesus fala para ele? Vai, porque este é meu vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer por minha causa. Sofrimento faz parte, queridos. Não podemos ter medo disso. Porque o mesmo Jesus que diz, neste mundo tereis aflições, é o mesmo Jesus que diz, tá? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Vou fazer vocês vencerem também. Então não existe vida cristã sem esse tripé de sustentação. Hoje, o Senhor quis nos dar esse foco. O foco quando ele chega para Paulo e diz, na noite em que eu fui traído, Paulo, todo mundo vazou, mas eu permaneci. Amém? Amém.